Bom, e hoje nós temos um quadro de entrevistas, onde vamos tratar do surto das mariposas. Então, hoje estamos recebendo aqui o professor José Francisco, ele que é doutor e professor em zoologia do curso de Ciências Biológicas da nossa Unespar. Professor José Francisco, muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui uma reportagem para contextualizar a questão aí do surto de mariposas. Eu queria que você acompanhasse junto com a gente aí. Solta a reportagem. Desde o último final de semana, inúmeros casos de reações alérgicas em virtude do aparecimento de mariposas foram registrados no litoral. Crianças e adultos apresentaram manchas avermelhadas por regiões do corpo e também muita coceira. Com isso, em Paranaguá, a procura por atendimento médico na principal unidade de saúde pública municipal da cidade, a UPA, foi bastante intensa nos últimos dias. Segundo um levantamento da Prefeitura de Paranaguá encaminhado à TVCI na tarde da última segunda-feira, mais de 20 crianças haviam sido diagnosticadas com alergia cutânea provocada pelo bicho, só no período da manhã do domingo, e ao todo, 100 atendimentos só naquele dia para estes casos. Os registros de pessoas com algum tipo de reação na pele também fizeram com que as unidades particulares da cidade sentissem um aumento significativo em seus atendimentos. Há registros da passagem das mariposas também por Pontal do Paraná e em Matinhos, mas esta não foi a primeira vez que o litoral paranaense vivenciou a situação. Na temporada de 2010 para 2011, foram mais de 5.000 casos registrados. No ano passado, somente em dezembro, 200 casos desta natureza foram diagnosticados também. Devido ao clima e à chegada da temporada de verão, é comum a presença neste período deste inseto. Normalmente, ele é atraído pela luz, por isso muitas pessoas relatam a sua passagem pelas residências no decorrer da noite. Mesmo que o inseto pareça inofensivo, o pó liberado pela sua estrutura do corpo é causador da dermatite alérgica que, além de intensas coceiras, pode ocasionar inflamações nos olhos. Por isso, a recomendação é de que, ao ter contato com uma mariposa, não se coce o local afetado. Por fim, para evitar novas reações, todos os locais em que o inseto pousar devem passar por uma limpeza imediatamente. Bom, então vamos iniciar a entrevista com o professor José Francisco. Professor, quais são os riscos, se é que representam riscos, para o ser humano estas mariposas? Para a grande maioria das pessoas não é um grande risco. Inclusive o encontro com a mariposa, eu, por exemplo, eu trabalho no meio do mato e tudo, e nunca tive nada, e sempre, até manipulei já essas mariposas, não aconteceu nada. Mas algumas pessoas são mais sensíveis e outras são alérgicas. As pessoas alérgicas, que têm uma alergia forte, a escama, tendência, né? Sim, elas têm que tomar cuidado, sim, porque as alergias não devem ser negligenciadas. Se a pessoa tem uma reação alérgica, ela deve procurar o hospital. Mas não é um motivo para pânico geral, assim, porque a grande maioria não tem sintomas tão graves assim. Certo. Não é motivo para pânico. Sim. Mas nós vimos na reportagem que de 2010 para 2011, na temporada, ocorreu um surto desse. Sim. É comum esse ciclo repentino de proliferação das mariposas? É comum. Inclusive, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e tem até registro, por exemplo, em São Paulo, no final dos anos 80, teve um surto que também levou muitas pessoas aos postos de saúde com alergia dessa mesma espécie. E é uma estratégia de sobrevivência, elas somem o tempo e surgem todas ao mesmo tempo, e isso pega os predadores delas e os humanos também pegam desprevenidos, eles são pegos de surpresa, então os predadores não conseguem predar todas elas em tão pouco tempo, e a gente também não sabe o que fazer. Ou seja, é uma força da natureza que não tem como segurar, né? Normalmente, quando as pessoas começam a se mexer para fazer alguma coisa, esse surto, né, essa explosão populacional já começa a diminuir. A tendência é que seja rápido mesmo, que ela se prolifere e já vai enfraquecendo. Né? Sim. Certo. Agora, fala-se muito aqui em Paranaguá
e é bom que o doutor esclareça aqui para a gente essa questão. Nós temos tido, com o surto de dengue, houve o trabalho do fumacê pela cidade. E tem muita gente dizendo que o fumacê teria matado o predador ou os predadores dessa mariposa. Isso procede, doutor? Não tem nenhum assim, estudo científico que corrobore isso, né? Na verdade, não há nenhuma evidência. Quem é o predador dessas mariposas? Várias espécies de pássaros, aranhas, morcegos. Eu tenho que falar dos morcegos, que eles também predam uma grande quantidade de insetos. E eu não acredito que o fumacê tenha alguma influência nisso. Agora, o que é mais importante para a gente, por isso que a gente convidou o doutor para vir aqui, para tranquilizar a população. Isso é um surto que ocorre, dá para conviver com isso, né, doutor? Eu tenho que falar também, por eu ser biólogo, que a gente vive numa área, uma das mais mega diversas do mundo. Aqui, não estou falando do Brasil, estou falando aqui do litoral do Paraná, com um grande número de espécies. Essa mariposa pertence a uma família de mariposas grandes e bonitas, e por azar, ela ficou mais famosa que todas elas, mas faz parte de se conviver numa região riquíssima em biodiversidade. Certo. Até para o pessoal pesquisar em casa, qual é o nome científico dessa mariposa, hein? É Ilésia. O gênero é Ilésia. Se só digitar Ilésia com Y, você já vai achar a espécie. E ela não tem nada de especial, ela é fácil de reconhecer. Se você vê uma mariposa muito grande no poste, na sua casa, doutor, ela é inofensiva, provavelmente. Nós temos no ponto aqui um vídeo que o Michael Nascimento, o telespectador, mandou aqui pra gente. Queria que se identificasse se é essa mariposa ali nas pilastras da entrada principal do Aeroparque. Está no ar. Quando o senhor falou do vídeo, eu já sabia que era ela. E de fato, ela provavelmente, se você for voltar lá nesse final de semana, já não vai mais estar desse jeito, porque são explosões populacionais mesmo. E é uma estratégia de sobrevivência natural. E já devemos estar na diminuição dessa explosão, né? Sim, e eu tenho que falar de alguns métodos para as pessoas se protegerem, né? Isso é importante. Que, na verdade, assim, muito se diz do que as pessoas devem fazer em casa. Ela voa, por exemplo, no início da noite, na primeira parte da noite, que é quando as pessoas estão em casa com a luz acesa. Isso atrai muito. Então, deixar a janela fechada, o máximo de luzes apagadas e não estender roupa em lugar onde é muito iluminado. O que atrai ela é só a luz. Tem gente que falou que era flor. Não, elas nem têm boca. Elas têm um ciclo muito rápido. Elas não se alimentam na fase adulta. Mas tem algo de complicado, que são os lugares públicos. Então, aqui em Paranaguá, a gente tem eventos em praças, por exemplo, são bem iluminadas, atraem as mariposas. A luminosidade atrai, né? As pessoas estão distraídas, não estão prestando atenção que tem uma mariposa voando sobre a sua cabeça. Acredito que essas pessoas que estão num estado mais grave tenham outra situação, até que numa missa. A pessoa está concentrada, é um lugar bem iluminado, a pessoa está prestando atenção em outras coisas e pode ser que tenham mariposas na igreja ou onde for. Certo. Então, esses lugares públicos, e outro lugar também, terminal de ônibus, que eu estava lá e eu vi várias, e as pessoas com certeza não estão prestando atenção. Mas então, não tem o que fazer, né, doutor? Sim, o que tem é prestar atenção, talvez. Se tem evitar o contato o máximo possível, né? Mas não é nada muito grave, a população não precisa se alarmar. Não é nada grave, mas se a pessoa sentir os sintomas e for alérgica, ela não deve assim também achar que é uma besteira. Ela tem que procurar um médico, né? Um médico, sim. Bom, professor Dr. José Francisco, professor do curso de Ciências Biológicas da Unespar, zoólogo, doutor em zoologia, muito obrigado por atender o nosso pedido aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos que você trouxe hoje aqui ao programa Litoral Urgente. E volte sempre. Obrigado.